Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Prefeito Jonas Donizete vem à Câmara de Campinas e entrega 2 projetos de lei que permitem contratações nas áreas da saúde e educação. Primeira princesa pré-teen visita Legislativo. Estudante se prepara para a fase estadual do concurso de Miss. Vereador Marcelo Silva quer informações da Prefeitura sobre o contrato com a empresa que faz a poda de árvores. Vereador Rodrigo da Farmadic quer detalhes do projeto de construção da estação elevatória de esgoto no Jardim Santo Antônio. E no esporte, a reta final da preparação do Veracruz Basquete para o primeiro duelo da decisão diante do Sampaio Basquete. E tem ainda os quadros Na Ponta do Lápis, a agenda de cinema, mas primeiro nós vamos com as informações do Legislativo. Porque hoje é a 44ª reunião ordinária. Os vereadores vão discutir e votar 10 projetos. Confira agora a pauta completa. Em turno único de votação está na pauta o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Sidão Santos, que concede o diploma de honra ao mérito ao Grande Oriente Maçônico do Brasil. O grupo homenageado foi fundado em 2009 em Carapicuíba, em São Paulo, e tem lojas instaladas por todo o país. Na região de Campinas, realiza diversos trabalhos sociais com crianças, moradores de rua e idosos. O item 2 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Carlos Barbosa de Oliveira. Também conhecido como Pichorra, o homenageado jogou pela Ponte e pelo Guarani na sua formação de base e posteriormente tornou-se treinador. Atualmente, ele trabalha na escolinha de futebol do Jardim Carlos Lourenço, em que crianças carentes podem participar da escola. O item 3 é o projeto de decreto legislativo, também de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Laís Monteiro de Carvalho. A homenageada é policial militar e graduou-se em Administração Pública pela Unesp de Presidente Prudente. Atualmente, ela trabalha no Comando de Policiamento do Interior 2. O item 4 é a discussão em turno único do projeto de autoria do vereador Sidão Santos, que concede o diploma de honra ao mérito à loja maçônica Amor e Caridade. A loja está instalada no bairro Satélite Íris 1 e, desde sua fundação em 2017, realiza intenso trabalho social junto à população carente da região. Em primeira discussão está na pauta o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que disciplina o direito do consumidor de receber informação sobre a segurança dos estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços da área de lazer, cultura e entretenimento. De acordo com as informações, o consumidor deverá saber sobre a existência de alvará de funcionamento do Corpo dos Bombeiros, validade do mesmo e da capacidade máxima de pessoas no local, através de ampla divulgação em placas que devem ser colocadas na entrada de cada estabelecimento. O item 6 é o turno único do projeto de decreto legislativo do vereador Gilberto Vermelho, que concede o título de cidadão emérito ao soldado Alan Tomás Ribeiro Reinol. O homenageado é policial militar, graduado em Direito e tem especialização em Filosofia dos Direitos Humanos aplicada à atuação policial. Em segunda discussão será analisado o projeto de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que trata da afixação de placas nas repartições públicas onde sejam cobrados valores pelos serviços prestados e respectivos tributos. O objetivo é tornar mais transparente os serviços públicos. O item 8 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Aurélio Cláudio, que concede o diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida a Romilda Aparecida Casice Baldim. A homenageada é membro da Academia Campineira de Letras e Artes. Na sequência, serão votadas as matérias adiadas da reunião anterior.
Está na pauta o projeto de lei complementar de autoria do vereador Marcelo Silva, que regulamenta em Campinas o funcionamento dos portões e cancelas automáticas e dá outras providências. O projeto estabelece que, para evitar acidentes com pedestres, os portões automáticos para acesso de veículos ou pessoas não poderão se projetar para fora da linha do imóvel. O item 9.2 é o turno único de discussão do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Vinícius Gratti, que concede o diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida à Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. A homenageada foi criada em 6 de outubro de 1929. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. O prefeito Jonas Donizete entregou ontem aqui na Câmara 2 projetos de lei complementar que permitem contratações nas áreas da saúde e da educação. A Câmara de Campinas recebeu das mãos do prefeito Jonas Donizete 2 projetos que devem resolver as questões de recursos humanos em 2 setores da prefeitura. O primeiro trata da criação de 500 cargos de agentes de educação infantil para a rede municipal de ensino. O segundo cria vagas temporárias de profissionais de saúde para a rede Mário Gatti, enquanto não há o preenchimento normal por concursos. Estas novas vagas terão validade de 12 meses. Nós tínhamos a necessidade desse projeto, que é um projeto emergencial, e nele prevê a contratação de até 600 pessoas. O que pode ser contratado? Médico, técnico de enfermagem, enfermeiros, que são pessoas que vão dar um atendimento à demanda que nós temos nessa área de saúde. Esse projeto ele vem justamente para atender uma situação emergencial. Por que emergencial? Porque desde que nós criamos a rede Mário Gatti, uma coisa é a Secretaria de Saúde, os centros de saúde, os outros serviços, outra coisa é a rede Mário Gatti. Agora a rede Mário Gatti começa a se formatar. Então esses profissionais, eles vão ser muito importantes para reforçar o atendimento na ponta para a população. O prefeito lembrou que o município resolveu a questão das vagas para as crianças de 3 a 5 anos, mas que o público de 0 a 2 anos e 11 meses ainda precisa ser atendido. Essas contratações elas são muito importantes, lembrando que a gente está extinguindo o cargo de monitor de creche. Esse cargo ele está em extinção, ou seja, conforme as pessoas vão se aposentando, ele vai deixando de existir e ele dá lugar ao agente de educação infantil, que é aquela pessoa que cuida da criança, que zela pela criança enquanto a criança está na creche. Esses 500 cargos vão cumprir 2 funções. Primeiro, algumas reposições de aposentadoria. Segundo, vai também servir para que nós possamos reforçar o quadro de funcionários das novas creches que nós vamos abrir. As 2 propostas deverão passar por audiência pública, convocada pela Comissão de Constituição e Legalidade. Após a tramitação e os pareceres, elas estarão prontas para serem votadas aqui no plenário da Câmara. O presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, falou da votação das matérias. É claro que nós vamos fazer aí o mix das comissões, mas se necessário for, também de forma extraordinária, para que possamos, dentro de um contexto de normalidade, mas com a urgência que os projetos exigem, não só a primeira votação da Constituição e Legalidade, mas depois a votação de mérito. Em requerimento, o vereador Marcelo Silva questiona a prefeitura sobre o contrato com a empresa que faz a poda de árvores aqui na cidade de Campinas. A arborização é muito importante dentro da configuração do espaço urbano. Os benefícios ambientais são a diminuição da poluição e maior permeabilidade do solo, essenciais à qualidade de vida. A poda de árvore é aplicada para manter um bom desenvolvimento e adequar a vegetação aos locais públicos. Só que, de acordo com o vereador Marcelo Silva, esses cortes têm acontecido com muita frequência nas últimas semanas na cidade. Na verdade, isso aconteceu em razão de algumas vias do município que estão sendo retirados a parte de concreto
plantadas gramas, estão sendo feitas várias podas de várias árvores. Então nós queremos saber, de uma hora para outra começou uma movimentação muito forte e por isso que realmente nós mais uma vez estamos requerendo esse contrato. O parlamentar quer que a prefeitura apresente um relatório das reclamações e o estudo técnico que tem sido feito para tais ações nos bairros de Campinas. Se realmente o custo desse contrato está efetivo, se realmente o número de pessoas que está empenhado naquela função, se está de acordo com o que tem um relatório da prefeitura, mais uma vez o papel do vereador é de fiscalizar. O vereador Rodrigo da Farmadic também enviou um requerimento ao Executivo pedindo informações sobre a construção da estação elevatória de esgoto no bairro Jardim Santo Antônio. Confira. O requerimento é de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic. Jardim Santo Antônio é um dos bairros do Distrito Ouro Verde e começou-se um processo de ocupação irregular, mas esse bairro ele já está consolidado, já tem feito a drenagem e a pavimentação de todas as suas ruas, possui o tratamento e a coleta de esgoto, mas algumas ruas não foi possível fazer essa instalação da coleta de esgoto por conta da dificuldade técnica. E para isso precisa a instalação pela Sanasa de uma estação elevatória. No documento de número 1895, o parlamentar solicita informações sobre a construção da estação elevatória de esgoto no Jardim Santo Antônio. A estação elevatória inicialmente seria feita em um terreno e por também problemas técnicos foi alterado esse local e faltavam algumas autorizações. O órgão estadual cuida da legislação e autorizações ambientais. Como eu acompanho aquele bairro, principalmente a presidência da Associação de Bairros, que é bastante atuante, eles veio me cobrar uma posição, por conta inclusive da definição que vai ser dada para aquele terreno que está em processo de regularização. O objetivo do vereador é levar melhorias para aquela região. Algumas famílias estavam sobre esse terreno no qual ia ser construída essa estação elevatória e elas foram removidas. Com a alteração desse terreno, agora essas famílias poderão voltar para esse terreno. Hoje elas estão no auxílio moradia, mas elas poderão retornar para o terreno original, onde elas moravam, deixarão de receber esse auxílio moradia, mas terão o benefício de estar no seu próprio terreno que já está em processo de regularização. Então nós temos duas situações benéficas lá, três na verdade, dessas famílias voltarem para esse terreno, se de fato ele não será utilizado, a regularização fundiária, a construção da estação elevatória e também o benefício dessas outras famílias que hoje lá estão instaladas, já têm a infraestrutura do asfalto, mas não tem a coleta do esgoto, faz o descarte de uma forma clandestina. A primeira princesa pré-teen visitou o Legislativo Campineiro. A estudante se prepara para a fase estadual do concurso de Miss. A primeira princesa pré-teen, Natália Dias, que ganhou o título no final de abril, visitou a Câmara nesta segunda-feira. Moradora do Jardim Aeroporto em Campinas, a adolescente de 12 anos, que desponta nas passarelas, foi recebida pelo presidente Marcos Bernardelli e pelo vereador Rodrigo da Farmadic. É muita honra para a Câmara Municipal, é muita honra para este presidente recepcioná-la, junto com a mamãe e com o vereador Rodrigo da Farmadic, porque a nossa primeira princesa é lá do distrito do Ouro Verde. Isso nos honra e muito. É um orgulho de ter a nossa primeira princesa de Campinas lá, ser da região do distrito do Ouro Verde, e fiz o convite de trazê-los aqui para a Câmara para poder conhecer o Legislativo e também de uma forma institucional nós fazemos esse apoio para ela. A menina, que se prepara para concorrer na final do Miss São Paulo em outubro, lembra que começou nas passarelas por acaso. Eu nunca queria fazer isso, tal. Aí eu fui ver, procurando na internet, tudo, tinha um monte de gente fazendo, aí eu falei, nossa, me inspirei tudo em um monte de gente. Aí eu comecei a procurar, aí eu vi que estava participando tudo isso, do Miss São Paulo. Aí eu me inscrevi, aí eu passei na primeira etapa, eu pensei, nossa, nem vou passar, então nem vou tentar. Aí minha mãe falou, vai tentar, seja o que Deus quiser.
Aí eu passei na primeira etapa, agora já passei a segunda. E nessa terceira agora que foi que eu ganhei a faixa de primeira princesa de Campinas em 19. Agora eu vou para São Paulo, agora na semifinal, na final. E eu vou concorrer ao Miss São Paulo. A mãe, que acompanha a Natália em todas as atividades, fala dessa emoção. Está sendo gratificante porque partiu dela, né? Então, ela que me dá força. Eu fico meio na retaguarda, né? Sim, só observando, mas dando uma força para ela também, né? E eu estou maravilhada de ver, né, o sucesso a qual Deus está proporcionando para ela chegar até onde ela está. Como que está o coração com essa expectativa toda e o preparo? Tá bem disparado, né? Por causa que primeira vez que eu tô participando tudo, de uma concorrência mesmo. E depois disso eu vou também, se eu passar, né, seja o que Deus quiser, eu vou pra Natal, que eu vou concorrer a Miss Brasil. Rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para esta quinta-feira. Avisei ontem que o frio ia chegar. Tem o projeto de lei que quer revogar a utilização de urnas que recebem as notas fiscais, quadro na ponta do lápis, agenda de cinema e a preparação do Veracruz Basquete para a final da Liga. Não saia daí. A média, 8 horas. Existe o dormidor curto, que é de 4 a 6 horas, e o dormidor longo, coitado, que precisa de 10 a 12 horas. Esse realmente é muito prejudicado no sistema agora, que não permite ninguém dormir muito. A média, 8 horas. Quanto mais velho você vai ficando, menor é o tempo de sono. E você vai diminuindo o sono profundo no paciente idoso e aumentando os estágios 1 e 2. Então o velhinho dorme menos e mais superficial. Por isso que o velhinho acorda no meio da noite, você encontra ele comendo. Sim, vai diminuindo o sono 3 e sono reino na terceira idade. Corrupção é um desvio da finalidade básica do que nós chamamos de república. República vem do latim res publica, coisa pública, ou se quiser, bem comum. O único regime em que a corrupção é perigosa é na república. Na ditadura, no despotismo, na tirania, a corrupção não é perigosa porque eles são regimes corruptos. A natureza deles é serem corruptos. Mas na república, no regime democrático, o regime vai funcionar, sobretudo, se o bem comum for a meta de todos. E por isso que a corrupção é tão grave no regime democrático. A frente fria voltou à região e derrubou em 8 graus a temperatura, tanto que a máxima hoje não passa dos 17 graus. Para amanhã, quinta-feira, a amplitude térmica vai ser grande, em frio principalmente nas primeiras horas do dia. A mínima é de 9 graus e a máxima não passa dos 22 graus. Olha só, na 42ª reunião ordinária, a nossa equipe conversou com o vereador Luiz Carlos Rossini sobre o projeto de lei da Prefeitura que visa revogar a lei que obriga os estabelecimentos comerciais a disponibilizarem urnas para arrecadação de nota fiscal. Foi aprovado em primeira discussão na 42ª reunião ordinária o projeto de lei número 105 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei número 15.559, de 9 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de espaços destinados à implantação de urnas para depósito de nota fiscal paulista em estabelecimentos comerciais. O vereador, líder de governo, explicou o motivo. Na verdade, ela acabou sendo difícil de ser aplicada, porque como houve uma mudança no sistema de emissão de notas fiscais, hoje elas são praticamente todas eletrônicas, a maioria não tem o comprovante. Então não há alguns estabelecimentos que têm esse documento fiscal
para ser depositado na urna. A nova realidade das notas fiscais torna a situação das urnas em desuso. Era uma obrigatoriedade de alguma coisa que, na verdade, não ia resultar num efeito prático. A gente entende que a nota fiscal paulista, aquelas que podem ser destinadas às entidades, elas são importantes para que essas entidades até tenham algum recurso, mas esse formato, obrigar todo e qualquer estabelecimento de colocar uma urna, não se sustenta mais, porque a nota fiscal paulista, pela mudança de sistemática, já não é mais aquela nota fiscal que o cara faz. O vereador comentou que quem quiser manter as urnas, não haverá nenhum impedimento. Não tem problema nenhum. Eu acho que tem algumas entidades que ainda se utilizam muito, né, dessa nota fiscal paulista para receber algum recurso. E supermercado principalmente, é comum a gente ver ainda a urna que tem ainda a emissão do cupom fiscal e tal. Mas, na verdade, a lei é só, assim, quem quiser fazer, pode fazer, só não tem obrigatoriedade de fazer. Hoje o quadro Na Ponta do Lápis dá dicas para se controlar e não gastar mais do que o nosso bolso não permite. Estou na área de novo com mais uma edição do Na Ponta do Lápis. Você já ouviu falar em educação financeira? Em rever os gastos? Você sabia que às vezes gastar muito dinheiro pode ser um problema comportamental? Então se liga aí nas dicas de hoje. Então, quando nós falamos em educação financeira, orçamento familiar, orçamento doméstico, é importante que o consumidor primeiro faça uma reflexão do seu comportamento. Então, da sua vida financeira, dos seus hábitos e também dos hábitos da sua família, dos hábitos das pessoas que compõem a sua renda familiar. Como, por exemplo, como é que eu me comporto diante de uma vontade, de uma compulsão por comprar, por exemplo, ou de um membro da minha família. Aliás, é importante que esse consumidor consiga enxergar se é uma situação momentânea, se é algo que ele está passando naquele momento, ou um membro da sua família, ou se é algo que ele identifica que é dele, é algo psicologicamente que precisa ser, inclusive, avaliado por um profissional, o que nós chamamos, e a medicina chama de oniomania, aquela pessoa que tem compulsão por gastar. Né? Então é importante que esse consumidor avalie a sua conduta, os seus hábitos e enxergue se ele precisa mudar de postura para que ele possa então conquistar aí os seus desejos e que possa ter aí uma saúde financeira no seu orçamento doméstico. Então, identificar e fazer constar de planilha, né? O Procon disponibiliza planilhas com anotação de gastos, o quanto o consumidor ganha, avaliar aquela situação do café todo dia, verificar, fazer constar aquele gasto que quase não aparece no bolso do consumidor e que no final do mês vai fazer a diferença. Sim, então, se não é algo, o que nós chamamos de momentâneo, né, esse consumidor, se é algo contumaz, é algo que acaba ficando rotineiro, ele precisa tratar o problema na raiz. Então, ele precisa conversar, pedir ajuda de psicólogo, de um assistente social, para enxergar realmente esse problema comportamental, porque de nada vai adiantar, possivelmente, ele começar a notar os seus gastos e passar a ter o hábito de controlar os seus gastos, se o problema realmente está no seu interior, o problema desse consumo consciente, do uso correto do dinheiro, do uso consciente do dinheiro, realmente é um problema da sua psique, do seu psicológico. Tá vendo só? Tem coisas que a gente nem imagina, né? Até a próxima, pessoal, com mais dicas para você colocar na ponta do lápis. Tchau! Amanhã é dia de estreias na telona, mas claro que antes você fica sabendo aqui quais são os filmes.
Destaque para 2 filmes brasileiros e um internacional que tem Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e direção de Quentin Tarantino. Olá, Agenda Cinema no Ar. Esse final de semana tem estreias nacionais. Mas antes de eu passar essas dicas, vamos começar pela única internacional? Era uma Vez em Hollywood, do diretor Quentin Tarantino. É uma mistura de drama com comédia. No elenco, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Call me Marvin. Put it there. That's your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. Los Angeles, 1969. Rick Dalton é um ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido fazer o nome dele em Hollywood. Ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que acaba levando eles aos assassinatos realizados por Charles Manson. Entre eles, o da atriz Sharon Tate, que na época estava grávida do diretor Roman Polanski. No, I'm stuntman. Look at me! So you still Rick, huh? Still here. You can do anything you want to him. I hired you to be an actor, Rick, not a TV cowboy. You're better than that. Vamos começar com a Maratona Brasileira Nada a Perder 2. É a segunda parte da história do pastor e empresário Edir Macedo. Queria entender o poder desse homem sobre essa gente. Mas também ele só alcança o Zé Povinho mesmo, né? Gente que não tem personalidade, das classes mais baixas. A cinebiografia aborda o período em que, após deixar a prisão em 1992, Edir Macedo lidera a Igreja Universal do Reino de Deus em busca de seu maior sonho, a construção do Templo de Salomão, réplica do local homônimo citado na Bíblia, localizado em São Paulo. Isso aqui não é santo coisa nenhuma. Você assistiu o programa dessa madrugada? Não, por quê? Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus provoca polêmica e indignação em todo o país. Ele acha o quê? Pode respeitar um símbolo católico e ficar por isso mesmo? Graças ao chute na santa, todo mundo odeia a gente agora. Eu já disse mais uma vez que nunca seríamos unanimidade. Para fechar, Eu Sou Brasileiro. É um drama que narra a história de um jogador de futebol, no elenco Daniel Rocha, Fernanda Vasconcelos e Letícia Spiller. Tira a senhora dessa vida, mãe. Eu falei pra tu ter paciência. O cara é um dos maiores, se não o maior olheiro do Brasil. Léo passou a vida inteira tentando se tornar um jogador de futebol, famoso, bem-sucedido. Mas a rotina na periferia nunca aliviou o seu lado. Mas ele não desiste e, para isso, o jovem se arrisca em uma última grande chance. Los días que buscamos, yo creo que no lo he encontrado, ¿vale? Está chegando a hora do primeiro jogo da final da Liga de Basquete Feminino. E o Veracruz Basquete ganhou um belo reforço. Depois de representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, a Alapate voltou a Campinas com a medalha de ouro no peito. Só que o foco agora é no primeiro jogo da final da Liga de Basquete, nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, no ginásio do Tênis Clube no Cambuí, diante do Sampaio Basquete do Maranhão. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. É a reedição da final do ano passado, que foi vencida pelas campineiras. Então o clima é de revanche do outro lado. Perderam ano passado em um duelo que terminou em 3-2 para o Veracruz Basquete, então tem tudo para ser bastante equilibrado. Sexta-feira, 8 horas da noite, o primeiro confronto e no domingo, às 6 horas da tarde, ambos no ginásio do Tênis Clube, no Cambuí, só reforçando o ingresso, 1 quilo de alimento não perecível, tá certo? O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite, você confere aqui as principais notícias do dia. Eu volto amanhã, ao 12:30.
ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.